A paz do Senhor Jesus, como você amanheceu nesta sexta-feira? Nós estamos chegando com a leitura diária da revista de adultos da Escola Bíblica Dominical com o tema O Cristão Deve Pagar os Impostos. A leitura está em Romanos capítulo 13, o versículo 7, que diz: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O contexto desta leitura fala sobre as autoridades que foram constituídas por Deus. E sendo assim, nós devemos obedecê-las. Este é o nosso dever. E o versículo em estudo diz que nós temos algumas dívidas com as autoridades: tributo, temor, honra e impostos. E o conselho do apóstolo Paulo aqui está simplesmente corroborando com o que Jesus já havia ensinado. Porque em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, vai nos contar uma história no mínimo interessante. Quando os cobradores de impostos questionaram a Pedro se Jesus, como exemplo deles, pagava ou não imposto, Pedro responde positivamente, dizendo que sim. E quando entram em casa, mesmo Pedro não tendo contado nada a Cristo, olha que interessante, o versículo 25 diz que Jesus o antecipou e disse: Simão, de quem os reis cobram os tributos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? E Simão Pedro disse: cobra dos estrangeiros, Senhor. Jesus então diz: sendo assim, estaríamos livres. Mas para não causar escândalos, Pedro, vá ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda. Toma e dá por ti e por mim. Também tem outra ocasião em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, onde os fariseus e os herodianos, após fazer um elogio a Jesus, daqueles elogios que dá medo, você sabe, não é? Eles questionam Jesus: é lícito pagar tributo a César ou ao governador? E Cristo percebe a astúcia deles. Sabe por quê? Os fariseus eram contra a política romana e, consequentemente, contra os altos impostos que cobravam do povo. Já os herodianos não. Eles eram apoiadores de Herodes e tudo que o rei, o governador, que seja, fazia. Os herodianos e fariseus, então, eram inimigos. Mas nessa ocasião eles se aliaram com o objetivo comum: tentar pegar Jesus numa armadilha. E Jesus pede uma moeda. E de repente vem alguém lá correndo com um denário na mão. E Cristo pergunta: de quem é esta efígie e esta inscrição que está neste denário? E responderam: de César. Jesus então arremata um texto que você conhece bem, não é? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim, Jesus diz. E diante destes exemplos bíblicos fica claro que nós temos que cooperar com as autoridades, ser cidadãos responsáveis. Ainda que no nosso país nós trabalhamos vários meses no ano só para pagar impostos, que vai em tudo que a gente consome, na verdade, não é? Desde um pacote de sal até um imóvel ou um outro bem mais valioso. E muitas vezes nós vemos o dinheiro suado do nosso imposto descer no esgoto da corrupção, no ralo da má administração, enquanto os órgãos públicos deixam a desejar nos atendimentos à população. Mas isso não nos dá o direito de nós sermos omissos e sonegar os impostos. Não. A nossa responsabilidade é fazer a nossa parte como cidadão consciente, como filho de Deus, como embaixador de Cristo na terra. Assim como ele deu o exemplo, nós também devemos dar o exemplo. Lembra da nossa leitura de ontem? Que o homem que é obediente abundará em bênçãos. Cristão de verdade, que tem o temor de Deus, tem firmeza de caráter, portanto não falsifica ou omite notas, nem é desonesto com os funcionários. Por isso, dá o exemplo, porque o Cristo habita no seu coração. E a Bíblia ainda vai mais longe. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele pensou e nós agimos como Ele agiu. Pense nisso e deixa Deus te abençoar ainda mais. Vamos falar com o papai? Grandioso Deus, nós te exaltamos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta sexta-feira que o Senhor nos permite viver, mais uma chance que o Senhor nos dá de viver. Eu quero te louvar, Senhor, pela possibilidade que o Senhor tem dado para muitos dos teus filhos que estão me ouvindo agora,
de pagar os seus impostos. Se estão fazendo isso é porque o Senhor está dando condições financeiras para tal. Deus, conserve-o cada dia, continue dando-lhes a consciência de serem verdadeiros cidadãos e, acima de tudo, cidadãos dos céus. Senhor, nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amanhã nós ainda temos mais uma leitura desta semana. Que Deus te abençoe, que Deus conduza o teu dia com sabedoria. Amanhã nós voltaremos, se Deus nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus. Não mais aceitar.